Então é isso, moçada, tamo aí. Olha, e continuam farmando em cima da minha entrevista lá com o Ian, as ideias. Continuam farmando. E eu vou dizer pra vocês, se eles vão farmar, farmarei eu. E se eu comentei aqui, poucos dias, o vídeo do Carlito Neto, que infelizmente não gostou do meu vídeo, etc, enfim. Paz, Carlito, paz. Mas se o Carlito é uma pessoa que eu sempre guardei respeito, pela forma que ele sempre me tratou, hoje nós vamos reagir a um que há muito tempo eu não guardo respeito nenhum. Vamos falar aqui do Henry Bugalho. O Henry Bugalho também quis surfar hype, normal, é disso que ele vive. Até aí tudo bem, tô nem aí se ele quer surfar hype. Bom pra mim, pena que ele não quis botar meu nome no título, né? Mas do Ian, que tá bombando mais que ele, obviamente ele botou. Então ele gravou um vídeo aqui que eu não vi, a galera que indicou. E o vídeo é Ian Neves e uma tomada do Estado. Zé e chat, o que será que vem? Se alguém me dissesse, Henry, você tem aqui R$1.000 e você deve apostar se vai haver nos próximos 500 anos uma revolução comunista no Brasil ou se nos próximos 50 anos vai haver um colapso civilizacional por causa do aquecimento global nos próximos 50 anos. Eu apostaria, sem dúvida nenhuma, no colapso ambiental, porque é o que a gente está vendo já, inclusive, e eu não tenho nenhum motivo, com base na história humana, para pensar que nós sejamos capazes de, coletivamente, racionalmente, projetar de maneira sistemática algum futuro melhor. A gente lida com problemas... Isso aí, vamos chorar, galera. Vamos todo mundo sentar, se abraçar e chorar. Né? Porque tudo mais constante, nós vamos implodir as condições de vida humana no planeta e não vamos morrer. Então é isso. Entendeu? É isso. Você defende fazer alguma coisa, tipo nós? Pau no seu cu. Pau no seu cu, porque é isso, entendeu? Não vai dar. Vamos sofrer, entendeu? É isso. Tá bom, Henry, começou bem, mas vamos lá. Às vezes soluções são, remendos para tentar consertar o que já está bem destruído. Mas eu começo esse vídeo com esse cenário porque nesse fim de semana, nesses últimos dias, está rolando uma treta monstruosa entre grupos de esquerda lá no Twitter e em grande parte... Não tem treta, cara. Tem treta, né? Pior que tem treta. Tem gente fazendo treta, mas assim, o mais curioso disso tudo, que quem conversou foi eu, Ian, Galo e Chavoso. E nós não estamos tretando, saca? Nós não estamos tretando, cara. Já viu? Alguém de nós tá tretando? Não. Tem uma galera que tá tretando. De fato, tem. Não vou mentir. Eu vi. Eu tô tentando entrar muito pra não ver. Pra não perder a amizade de alguns, por bobagem. Sabe? Tô meio de fora, assim. A única coisa que eu botei lá no Twitter é, mó paz. Como é que vai estar? Mó paz, velho. Mó paz. É isso aí. Entendeu? Mas enfim. Vamos bem. Eu pus ali a minha dose de querosene nesse debate, porque um vídeo foi compartilhado, um corte de uma entrevista com o Ian Neves e o Humberto Matos, e eu retuitei esse vídeo, e isso, explodiu ali na internet, e eu quero... Eu não vi o que ele disse no Twitter, um monte de gente chegou pra mim aqui, Humberto, você viu o tweet do Henry? Galera, o Henry me bloqueou há anos atrás ele se bloqueou, saiu bloqueando todo mundo que era comunista, bloqueou Sabrina, falou que Sabrina era isso, era aquilo, aí já me bloqueou junto, acho que bloqueou o Jones também, não me lembro. Saiu bloqueando geral. Então há muito tempo que eu não vejo nada do Henry Bugalho, tá? E engraçado que a minha vida, tipo, tudo certo. Assistir com vocês, porque foi isso que motivou e tá gerando aí um monte de respostas bastante furiosas de certos grupos da internet. Então vamos assistir juntos aqui, depois eu quero comentar algumas coisas sobre como eu entendo esse cenário, como eu penso essas coisas, porque é a posição que eu sempre adotei aqui desde que eu falo de política, desde 2018, por exemplo, aqui no canal. Então vamos ouvir juntos e depois a gente pensa algumas coisas sobre isso. A coletiva é válida. Veja, quando o Ian tá falando que tem que ter um partido para conduzir a revolução, não quer dizer que é um desses partidos que existe. Eu acho que não tem esse partido no Brasil hoje. Certo. O lance, assim, eu acho que você tem razão. Pode ser um time de futebol, uma escola de samba, na questão, um terreiro, qualquer coisa. Mas isso, em algum momento, vai ter que começar a ganhar mais capilaridade. Então a gente entende o quê? O que é capilaridade? É conseguir entrar e penetrar de fato nas pessoas, fazer crescer a parada. Pode começar com um time de futebol de várzea, mas não vai ser o time de futebol de várzea que vai levar a cabo até o fim. Aquilo vai ter que crescer por uma coisa para além. Tá entendendo? O que seria esse além? Esse além é uma organização revolucionária. Tem que ser uma organização revolucionária. E falando em letras claras, tomada do Estado. Certo. É isso que a gente... A entrevista ali, ela vai pra muitos sentidos, né? Cara, eu tinha certeza que eles iam pegar esse ponto aí que o Ian falou. Porque tu pensa, se ligaram no contexto, né? Eu tava dando assim, não, pode começar com uma galera que se reúne em futebol de várzea, mas em algum momento vai evoluir para outra coisa. Então vai ter que ter uma organização centralizada, você começar a tocar tarefa, começar a construir com mais gente, crescer, ter influência em formas de comunicação, de massa, enfim, tem que transformar-se numa frente de massa. Aí, mas onde é que vai chegar? Aí o Ian deu o ponto final, né? Esse grupo, ele vai concretizar o quê? A tomada
do Estado. Você pode chamar de revolução, galera. Saca? E isso não é uma coisa absurda. Tá? Nós temos trocentos exemplos de revoluções. Trocentos exemplos. Inclusive de revoluções liberais. Né? Mas por quê? O conceito de revolução é esse, olha, uma classe tem que tomar o lugar da outra. E toda revolução necessariamente é uma subversão da ordem institucional vigente. Porque senão não é revolução também, não é isso? Mas bora lá, vamos ver o que o Henry vai falar aqui. O Humberto Matos, o Ian Neves, o Chavoso da USP e o Galo vai para muitos sentidos, eles falam muitas coisas, mas o que disseram é que esse trecho aqui está fora de contexto. E eu vi o resto da entrevista e não está fora de contexto. Eu tenho um grande problema com quem propõe uma tomada do Estado de forma não irônica. Não interessa se é uma proposta para amanhã ou se é para daqui 200 anos, porque, bem, a gente vai entender aqui algumas coisas juntos, né, mas em princípio, eu não proporia nenhuma ação para as outras pessoas que eu não fosse capaz de pessoalmente empreender. Então, assim, eu jamais pediria, se eu não estivesse disposto a também fazer isso, eu jamais proporia que alguém saísse às ruas armado para tomar o poder, correndo risco. Nem isso, gente, jamais fez isso, tá? Se alguém tá perdidaço no rolê e acha isso, não é isso. Aquilo que o Ian falou é o seguinte, é o final de um processo revolucionário. Ou seja, aquelas pessoas que fazem isso, né, que fizeram na Revolução Russa, na Revolução Cubana, na Revolução Chinesa, enfim, todas, e não só nas revoluções socialistas, mas que fizeram na Revolução Francesa, na Revolução Americana, que fizeram, enfim, na luta de libertação do Haiti. Sempre quando você vai chegar nesta fase do processo, essas pessoas, elas se instrumentalizam, né, como forças de resistência armada ao longo de processos revolucionários. Compreendem? Por quê? Porque é um processo que ele não obedece, e isso ele faz necessariamente à organização institucional da nação. Porque ele subverte isso de modo que a organização institucional da nação, da classe dominante estabelecida, reage com armas à organização deste movimento de massas. Então isso vai ser um processo onde as pessoas que estarão em condições de fazer isso adquirem esta condição ao longo do processo. Tá? Então não é para ninguém agora roubar a arma do papai, da mamãe e sair querendo achar que é o Rambo. Nunca dissemos isso. Nós estamos num outro momento. Tanto que eu disse ali no início do papo com o Galo e com o Chavoso. Hoje, sequer, na minha avaliação, a gente tem constituído o partido. Nós estamos num momento de reagir ao anticomunismo permanente que existe na sociedade, desmistificar estas questões, fazer com que as pessoas busquem se organizar coletivamente. Ao longo deste processo de conscientização e organização das massas, há de surgir, porque tendencialmente é o que acontece quando as pessoas passam a buscar mais intensamente a organização, então há de surgir neste processo esta força política que se constituirá como partido de novo tipo, como partido revolucionário. Quer dizer, nós estamos antes de tudo isso. Antes de tudo isso, depois que a gente tiver esse partido revolucionário, que ele começar a ganhar corpo, que as pessoas entendam o que ele se propõe, que ele seja pauta na política nacional, a gente vai perceber que a burguesia já estará se organizando para exterminar este partido. Neste momento, o partido já deve estar começando a organizar as suas formas de resistência para enfrentar o ataque da burguesia. Ou seja, tudo isso é muito depois. E veja, eu não estou nem idealizando o processo, eu estou falando estruturalmente movimentos que aconteceram em outros processos revolucionários e que tendencialmente devem acontecer na construção de um novo processo revolucionário. Tá? Então o que o Ian falou ali foi numa questão, olha, idealmente é isso. Qual é o ideal? O ideal é construir isso, que pode nascer na várzea, que era isso que eu e o Galo estavam falando, vai construir um partido e vai tomar o Estado. Então, o final é a tomada do Estado, que é o que o Ian citou ali, tá? Mas isso num processo revolucionário, não é uma questão de um golpe de Estado. Por que não é a mesma coisa que um golpe de Estado?
Porque um golpe de Estado, ele não necessariamente nasce do anseio da população organizada, oprimida. Não é uma virada de classe social. Muitas vezes, né, para não dizer sempre, um golpe de Estado é uma reação da classe dominante a algum tipo de ameaça aos seus interesses. Que a revelia do povo subverte a própria ordem institucional burguesa para se manter no poder ou para ampliar o seu poder. Isso é um golpe de Estado. Uma revolução, ela é legítima. Este é o grande ponto. Revolução tem legitimidade. Esta legitimidade se constrói ao longo do processo. Entende? Golpe não tem legitimidade. Revolução, para que de fato seja uma revolução, ela precisa dessa legitimidade que se estabelece no processo, na massificação, da explosão das contradições e organização daqueles onde as contradições estão depositadas, seja nas revoluções proletárias, seja nas revoluções burguesas. Porque naquele momento a burguesia também era onde estavam depositados os antagonismos frente à nobreza decadente. E por isso ninguém questiona as revoluções burguesas. Saca? Ninguém questiona a quantidade de cabeças decapitadas na França revolucionária. Não é isso? Porque a legitimidade, apesar da barbárie, ela é conferida pelo fato de tratar-se de um processo revolucionário. É isso. De morrer, correndo o risco de ficar mutilado, correndo o risco de ficar, sabe, em estado vegetativo, e além disso, instigando essa pessoa a matar outra pessoa. Sinceramente, eu imagino que a gente vive numa sociedade que idealiza muito a violência também, né? Eu acho que a gente consome muita violência o tempo todo, né? Tanto nas redes sociais, com vídeos. Olha, a própria figura do Bugalho é difícil imaginar um processo revolucionário, porque é aquela coisa, né? Se eu e Ian transparecemos uma semiótica pequeno-burguesa, de playboy, nós pelo menos já estamos mais avançados em que sentido? A gente sabe que nós temos vantagens. Pensa no Bugalho. Por que o Bugalho vai questionar a ordem burguesa? Ele está sentado, morando na centralidade do capitalismo, não é isso? Num lugar que por si só já lhe confere uma situação privilegiada em relação à maior parte do mundo. Ele é um homem branco, cis, classe média, pequeno burguês. Já deve ter adquirido alguma coisa ali para ter alguma segurança, pelo menos para não passar dificuldade, né? Para ele, a justiça burguesa existe pela sua condição socioeconômica. Então, para ele é tranquilo. Para mim, hoje também seria tranquilo. Eu poderia adotar a mesma postura egoísta. Melhorei de vida, sou professor, ainda não tenho casa própria, não tenho pé de meia, vivo no fio da navalha, mas sou racializado como branco, sou homem, hétero, casado, tenho filhos, tudo certo. Posso recorrer à justiça burguesa, para mim tá tudo certo. Mas eu sei que essa não é a realidade geral. Então não adianta eu querer defender uma institucionalidade que é construída e organizada sempre para uma parcela de nós. É claro que a gente vai lutar também dentro da institucionalidade, dentro da medida do possível, mas é uma luta de, no mínimo, duas frentes. A gente sabe que é muito mais. Né? A gente pauta algumas questões mais imediatas, luta salarial, luta por direitos, por avanços contra minorias. A gente também faz essa luta mais imediata dentro da estrutura capitalista, porque ela é importante, mas nós não perdemos o nosso horizonte revolucionário, porque senão a gente está capitulando para uma situação que a gente sabe que necessariamente vai ser uma situação de opressão. Mas também na indústria cultural, então assim, as pessoas idealizam o que é violência. Durante os últimos anos, eu pesquisei muito sobre radicalização, sobre os princípios que levam à radicalização. E claro, pesquisando a extrema-direita, pesquisando os movimentos populistas de extrema-direita pelo mundo, os movimentos neonazistas. E um dos aspectos fundamentais da nossa psique humana, né, o modo como nossa mente opera, é que pessoas com uma mente saudável, pelo menos... Vai meter um metaforando, é o psiquiatra Bugalho. Isso que é foda, né, mano? Pessoas que não têm transtornos psiquiátricos, transtornos psicopatas, por exemplo, pessoas com uma mente saudável, todos nós temos um bloqueio em relação a cometer atos de violência contra outro ser humano. Seja agredir, seja matar essas pessoas. Para que você baixe esse parâmetro, para que você derrube esse parâmetro, esse bloqueio mental nosso de violência, é preciso um profundo trabalho de radicalização nas pessoas. É, tipo o que eles fazem, né, de desumanização, né, tipo o que eles fazem
há décadas com o povo palestino, né? Aliás, qual é a opinião do Bugalho em relação ao povo palestino, né? E outra que, né, é tão ruim essas generalizações, o Bugalho querer pagar de psiquiatra aí, porque tem N situações que podem fazer com que a pessoa baixe essa guarda. Experimenta um cara 20 pra ver se você não vai reagir de alguma maneira. Tem muitas coisas, então sei lá, cara. Puta que pariu. E nem um radicalizado chega até o último patamar, que é ir, de fato, até as últimas consequências e cometer um ato de agressividade. Então, assim, pedir para que alguém vá lá e faça uma violência revolucionária... É aquela coisa, é aquela inversão completa, né? Que ele já tá começando aqui, que é o quê? Confundir a reação do oprimido, né, com a violência do opressor. Entendeu? Saca? Quando a gente vai estudar a história, vamos pegar a história da escravidão. Na menor chance, o escravizado se vingava do seu escravizador. Ele matava, ele mutilava, ele infligia dor. E aí você vai dizer, poxa, olha só aquele escravizado, o feitor lá chupou uma bala, o escravizado decepou o cara. O cara era só um empregado lá do outro. Você vai botar nessas condições? Não, todo mundo acha legítimo. Então, calma, segura o andor, não é por aí a coisa. Não é por aí a coisa. Porque assim, ó, por mais que o Henry esteja farmando em cima de um corte, né, que o Ian tá fazendo, que obviamente está descontextualizado, não é que está descontextualizado o corte. Quem está descontextualizando propositalmente, por ignorância ou má fé, mais provavelmente má fé, é o próprio Henry Bugalho. Porque todo mundo que assistiu aqui viu como que a conversa começou e a intervenção do Ian, no sentido de dizer, tá, o fim é a tomada armada do Estado. Mas começa no futebol de várzea. E aí qual é o lado que o Henry Bugalho tá puxando a conversa? Ai, porque se você tá instigando as pessoas a pegar em armas. Não, o que a gente de fato instiga as pessoas a fazer, galera? Todo mundo que tá aqui sabe. A gente instiga as pessoas a se organizar. Aliás, o assunto ali era esse. Se organize onde? No futebol de várzea, na terreira, no clube de mães, não era isso? O assunto ali não era por pegar em arma e sair achando que é o Rambo na rua. O assunto era onde se organizar, porque de fato é isso que a gente fala o tempo todo. O que a gente está estimulando não é as pessoas a fazerem uma loucura. O que a gente está estimulando as pessoas é te organiza onde você se sinta bem, onde faça parte da sua realidade, onde você acha que pode disputar esse tipo de movimento para ajudar a construir e melhorar esse tipo de movimento. Na verdade é disso que a gente está falando, não só ali, mas também ali. Né? Mesmo que seja no futuro, mesmo que seja daqui 200 anos, é você pedir para que a pessoa faça uma coisa que talvez você não seja capaz de fazer. Então, eu, por princípio, jamais proporei nada parecido. Esses estudos relacionados à radicalização, eles partem, em medida, de pesquisas feitas com fundamentalistas islâmicos, ou seja, terroristas. Sabe, é tão imbecil isso aí, cara, tão imbecil assim. Tipo, imaginem Ernesto Guevara de la Serna, vulgo Che Guevara. Né? Playboy argentino, né? Classe média, pequeno burguês, tudo a medicina, branco, aquela coisa toda, né? Então acho que aquele cara pensava, não, eu vou ir pra Serra Maestra agora e vou me embrear na mata com fuzil. A vida levou ele pra isso. Os processos que ele estava incluído. Provavelmente não vai ser eu, não vai ser o Ian. Mas quem for, quando for pra ser, não vai ter o estereótipo do Rambo. Saca? Não vai ser o cara formado a partir das fileiras do Exército Vermelho. Vai ser uma pessoa comum. Pode ser alguém da quebrada, pode ser um pequeno burguês, pode ser os dois, e provavelmente seja os dois. Não é isso? É isso, galera. Que adentram células terroristas e vão galgando ali alguns patamares até chegar na cúpula da atividade terrorista, de modo que essas pessoas ali, vamos supor, 10, 15 pessoas, serão recrutadas para perpetrar algum tipo de ato violento. Tem um documentário bem interessante, dirigido pela Dia Khan, que se chama Jihad, e ela entrevista jovens britânicos, em sua maioria, jovens britânicos muçulmanos que haviam ido até o Estado Islâmico para integrar lá a luta revolucionária islâmica, para criar... Cara, olha que feio que ele tá fazendo. Primeiro,
Ele está comparando o processo revolucionário de uma revolução socialista com o extremismo religioso. Segundo, ele está ajudando a alimentar a islamofobia, né? Classificando isso como extremismo, como tomada armada. Então, enfim, ele está fazendo um suco de preconceito. É isso que o Henri Bugalho está fazendo aqui pra gente. Por isso que eu digo, eu não guardo respeito nenhum por esse cara. Porque ele inverteu papéis, mentiu, bloqueou todo mundo. Ele diz com um discursinho mole o tempo todo que é troca de ideia, debate. Ele não debate com ninguém, ele tem o rei na barriga, ele não aceita nenhum tipo de crítica. Tá? É extremamente dogmático. Ele tem a profundidade de um pires, altamente limitado, não conhece sobre as coisas que ele fala, nem mesmo sobre filosofia, e é de uma arrogância sugêneres. Por isso que eu não tenho respeito pelo Henri Bugalho. Estado Islâmico, e ali havia muitas promessas para que a pessoa fosse fazer isso, né? Então, assim, havia muitas promessas, tanto de bem-aventurança pós-morte, quanto também terrenas, né? Eles iam para lá, ficavam numa mansão, e aí eram treinados, e tinha todo um status de guerrilheiro, né? O status de um combatente, de alguém que perpetrava a Guerra Santa. Ou seja, havia muitos mecanismos que são mecanismos clássicos de radicalização e que partem de 3 princípios essenciais que eu quero dividir com vocês aqui, que não são exclusivos de radicalização, mas que estão presentes em qualquer processo de cooptação de pessoas por uma causa e também de convencimento para que ela vá galgando esses patamares até, por fim, chegar a um ato de violência. Então, por exemplo, o primeiro deles é de você demonstrar que você entende a dor do outro, né? Então você demonstra uma empatia pelo outro, você diz o seguinte: olha, eu sei que sua vida é difícil, eu sei que sua vida aqui, vamos supor lá, de um muçulmano, um jovem muçulmano, adolescente muçulmano no Reino Unido, eu sei que sua vida é difícil aqui, eu sei que você sofre preconceito, eu sei que você é uma pessoa que, sabe, é olhado na rua e visto como um terrorista, então eu entendo sua dor, eu me compadeço de você. E isso já cria a primeira conexão entre o potencial radicalizado e a célula que vai puxar essa pessoa para dentro de uma seita política, um grupo radical, um grupo extremista. Então o primeiro processo, a primeira etapa do processo é essa criação da empatia. A segunda etapa é você ampliar essa conexão, é você dizer o seguinte: olha, eu sei qual é a sua dor, mas também sei qual é a solução para sua dor. Isso aqui é interessante porque não vale apenas para radicalização, vale para marketing. Marketing trabalha assim, né? Quando você vai vender um produto para alguém, quando você vai estudar, né, um estudo de caso ali, vai tentar criar um case de marketing, a primeira pergunta que você faz é: qual é a dor do meu cliente e como eu faço para suprir a resposta para isso, né? E aí você vai lá e apresenta uma resposta. Então, assim, se você deixar esse cenário aqui no qual você é oprimido, no qual você é perseguido, no qual você é visto como inferior, no qual você é menosprezado, se você vier para o nosso grupo, você vai ser acolhido. Aqui tem uma resposta pra você. Aqui tem, sabe, irmãos de luta que vão junto contigo. Isso serve pra qualquer coisa. Eu não sei onde é que ele quer chegar com isso, saca? Além do preconceito que ele tá ajudando a reforçar. Porque, saca, pensa numa coisa, gente. Revolução Haitiana. Revolução Haitiana, por exemplo. Foi um processo extremamente violento. E foi preciso radicalizar as pessoas para conseguir dar cabo naquilo. Perfeito? Qual a alternativa àquilo? Qual a alternativa? Então não foi bom. Então a alternativa era manter aquela população escravizada. É isso. Ou os escravizados poderiam chegar para os franceses e: olha, a gente conversou aqui, a gente não quer mais papo de ser chicoteado e escravizado. Tá? E nós somos maioria. E a gente tá organizado. Tá? Se a gente tentar, nós vamos ganhar. Então o que sabe que você sai antes? Porque, olha, a gente conversou ali, tá tudo conversado entre nós aqui. É tudo, mas nós somos da paz, a gente não quer bater em vocês, matar vocês. Atitude correta, camarada. Dá pra você sair? Vocês entendem, cara? Como é hipócrita esse papinho do Henri? Como é hipócrita? Saca? É de uma hipocrisia, cara. Sabe? Por favor, mano. Implementar esse sistema que te oprime. Então você reconhece o problema da pessoa, você cria uma solução. E por fim, o terceiro elemento, que também está em todo tipo de seita política. Porque não é nem criar uma solução, é a solução, entendeu? Tipo, pensa, vamos voltar lá, por exemplo, da Haiti. Os escravizados todos sabiam quem eram seus algozes. Eles estavam conscientes e organizados. Tinha como mentir a solução pra eles? Não, a solução é acabar com esses caras. É matar todos que não conseguir fugir. Essa é a solução. Não é a solução inventada. É a solução que tava ali. É isso, batendo na porta deles, nas costas deles. É isso.
todo tipo de seita religiosa, que está em todo tipo de grupo, sabe, que vai nesse sentido da radicalização, é apresentar uma autoridade que é quem fornece a resposta. Então, sim, você tem problema, uma resposta e a autoridade que legitima essa resposta dada. Pode ser o Corão, pode ser a Bíblia, pode ser um autor qualquer da filosofia, pode ser uma liderança qualquer de seita que tem essas... Pode ser a realidade material, né, Henry? Pode ser a estrutura de classes, a superexploração da força de trabalho. Quem sabe? É isso que a gente está lutando para que seja, para as pessoas entendam. Essa aula de controle, essa aula de dominação, e isso é um processo que é usado por muitos grupos diferentes. Então, assim, uma coisa que é importante compreender, antes que alguém venha com a balela de que é uma teoria da ferradura, isso, as táticas de radicalização, as táticas de dominação de governos autoritários, por exemplo, de ditaduras, as táticas de terrorismo, inclusive, elas se assemelham, porque são táticas que existem há centenas de anos. Isso não é invenção de um grupo específico. Essas táticas estão distribuídas por aí e qualquer grupo... Sim, cooptação de pessoas, envolve questão de psicologia humana, mas foda-se. Se elas estão sendo aplicadas para princípios diferentes, né? Se o que você está tentando fazer é iludir uma pessoa para ela fazer uma merda, ou se você está tentando convencer uma pessoa para que ela consiga se libertar de alguma opressão que ela sofra. Por isso que é uma balela essa porra de teoria da ferradura. Porque você pega coisas que são comuns e diz que servem para tornar essas coisas diferentes iguais. É só por isso que a gente sabe que é uma balela. Pode se munir desses elementos, tanto de radicalização, quanto de atos extremistas, quanto de governos repressivos, e se parecem porque as táticas são semelhantes. Você adotar esses elementos faz com que grupos distintos, mesmo que tenham visões totalmente diferentes sobre a realidade e propostas de solução também diferentes, faz com que os métodos aplicados sejam muito parecidos. Então, nesse sentido, não é nenhuma teoria da ferradura, não quer dizer que alguém, sabe, um fundamentalista religioso islâmico se pareça com um fundamentalista religioso cristão, porque não se parecem, as visões de mundo são muito distintas, mas as táticas adotadas de radicalização e de atos são muito parecidas. Uma teocracia cristã não seria tão diferente de uma teocracia muçulmana, por exemplo. Só para que você entenda aqui que as visões de mundo podem ser muito distintas, as respostas podem ser muito diferentes, o diagnóstico da realidade pode ser muito distinto, mas o modo como esses governos, ou esses regimes, ou esses grupos operam pode ser muito parecido. E o Henry é tão atolado de ideologia que ele é incapaz de perceber como que a democracia liberal controla a opinião, formação, política, judiciário. Ele não consegue entender, e aí ele não enxerga, porque ele tá tão imerso, e ele é tão limitado que ele não consegue ter um mínimo de descolamento para fazer essa observação. Saca? É isso. Não consegue entender todos os vícios que ele tá viciado. É isso. Princípio elementar para entender essas manifestações que dão no mundo real. Ou seja, para que você venha a pedir para que alguém vá perpetrar violência revolucionária em algum momento da vida dela, você tem que criar esses mecanismos de agremiação dessas pessoas, ou seja, diagnosticar a dor dela, de você mostrar que você tem uma resposta e essa é a resposta. Essa é a autoridade que legitima a minha resposta. E isso funciona, tanto que é utilizado... E sabe o que é mais maluco, cara? Esse cara é um ferrenho defensor da democracia liberal que foi construída a partir de violência revolucionária. Percebem? Ele é apenas um defensor do status quo. É isso. Henry Bugalho é um defensor do status quo. Então, quando a gente diz que esse cara é liberal, como é que ele vai negar, galera? O status quo é liberal. O liberalismo é a ideologia, é a filosofia, é a corrente histórica explicativa que sustenta o capitalismo. A democracia burguesa. Ele tá simplesmente em todos os vídeos dele dizendo o que pra gente? Olha, é isso aqui que tem, é o melhor, é o ápice da sociedade humana, porque daqui nós vamos morrer. Ele abriu o vídeo dizendo isso, olha, tá vendo? Ó, o mundo tá assim, e nós estamos morrendo. Mas como isso aqui é o melhor que a gente é capaz de fazer, dentro da nossa limitação primata, nós vamos tudo morrer porque isso aqui é o melhor, e isso aqui vai nos levar pra morte. E quem ousa dizer, olha, quem sabe a gente tenta mudar isso? Quem sabe a gente lembra que na história, né, a gente tinha, por exemplo, regimes baseados em servidão coletiva, que se transformaram a partir de guerras e revoluções. E que aí então a gente teve uma organização de um tipo escravista, que também se transformou em outra a ferro e fogo, assim como foi o feudalismo, assim como foi a implantação dessa porra que ele tá aqui achando que é o ápice da nossa sociedade. Mas sabe que de tantas coisas que diferem eu do Henry Bugalho, uma delas é que assim, eu tenho fé na humanidade. Não é só um bordão.
A gente não tem só o pessimismo da razão, a gente tem o otimismo da vontade. E sabe no que o meu otimismo da vontade se ancora? Na crença de que nós podemos fazer melhor. Nas experiências históricas que a gente tem, de onde tudo parecia impossível, e mesmo assim a gente teve êxito. De quando tudo parecia perdido, a gente encontrou um jeito de se renovar, de se reciclar e de dar seguimento à nossa história. Então eu me apego nisso. Eu acho que nós sim podemos fazer melhor. Eu acho que sim, acho que um dia nós vamos conseguir o nível de organização necessária para derrubar esse modo de produção. Para que a gente junto construa um modo de produção superior. Eu acredito que a gente pode sim progredir, embora isso não seja uma máxima inexorável. Eu acredito sim que isso pode acontecer, que a gente pode melhorar. Eu não tô tão embebedado desse realismo capitalista, fatalista, medíocre, rebaixado, que rebaixa a capacidade humana que o Rebugalho vende. Me permitam, senhoras e senhores, sonhar. Me permitam ainda acreditar, porque o dia que o sonho morrer, aí nós não vamos ter nem o otimismo da vontade. Mas aí para que viver? Por isso que eu digo, o marxismo, o socialismo, é também, para mim, tá? Para mim também é um sentido para a vida. Porque senão, de que adianta? Se o futuro é esse que o Henri Bugalho está descrevendo, o que nos resta? Acumular gordura ao longo da vida para levar tudo isso pro caixão com a gente, de uma maneira absolutamente egoísta. E aí você quer que eu não acredite que o Henri Bugalho é um puta de um egoísta? Porque o que ele tá dizendo pra gente com esse discursinho de merda dele? Ele tá dizendo nem fudendo, nós somos uns bosta. Então faz a tua, enche o teu cu de dinheiro, troca de carro todo ano e vai pra praia, entendeu? E foda-se o universo, foda-se os teus netos, se eles não vão ter planeta pra viver. Porque esse mundo é uma bosta mesmo, nós somos uns serzinhos de bosta. Agora, eu me permito crer em algo melhor. E quantos eu convencer disso, pra mim melhor. E é disso que se trata. Os grupos do mundo inteiro, né? É o que leva, inclusive, pessoas a cometerem atos, sabe, bárbaros, de atrocidades, porque estão lutando por uma causa justa. E aí, um outro elemento que é importante comentar também, e esse é o ponto central da minha visão, é que todo mundo tem uma visão dogmática da realidade, alguém tem uma visão, sabe, fechada, e que supõe que tem a resposta. Falou o maior dogmático de todos, né? O doutorzinho do realismo capitalista. Puta, esse cara não se enxerga, mano. Que acha que sabe a verdade. Todas essas pessoas, se elas partem desse princípio que elas sabem a verdade e outros grupos discordam dela, é que elas são ou ignorantes, ou manipuladas, ou mal intencionadas. Então, assim... Isso é o que ele diz pra fugir, né, de qualquer debate. Isso é o que ele diz pra fugir. Não, eles só não gostam de mim porque eu discordo deles. Não é porque eu falo um monte de merda. Não é porque eu falo merda pra caralho. Não, é porque eu discordo deles. Simplesmente é isso. Esse é o papinho do Henri Bugalho. Eu sei que é verdade, estou te dizendo o que é verdade, eu estou aqui diariamente revelando pra você, isso aqui é o fato, isso aqui é como o mundo opera, e você não acredita em mim, você não reconhece aquilo que eu estou dizendo, é porque você é um ignorante, é porque você, sabe, é uma pessoa maldosa. Então, não, porque ele é tão dogmático que ele não escuta o que a gente diz. E aí ele fica assim, ó, bobalhão, bobalhão, é só porque eu não concordo com ele. É isso que ele faz. De tão dogmático que o cara é. Ele nunca contra-argumentou nada do que a gente fala. Nada. É simplesmente um moralismo. Ai, como é que você vai dizer pro cara pegar na arma porque não sei o quê? Ai, porque... Ai, não pode. Sabe? E não aprofunda nada.
E um cara que se diz filósofo, né? Isso que é pra me cair os butiá do bolso. Em essência também, em todos esses grupos que adotam essa postura, há essa visão que é dicotômica, que é maniqueísta em grande parte, de que eu sei que é bom, eu sei que é verdade, eu sei qual é a melhor prática para meus seguidores e para a sociedade como um todo, porque raramente as pessoas Pra tu ver como ele não nos ouve, né? A gente não sabe, né, galera? O que a gente tá buscando é construir junto, errando. O que a gente diz é muito simples, tem contradições e superáveis no capitalismo. Ponto. Me prove o contrário. Me prove que não há uma dependência no capitalismo da reprodução do capital e que esta não é assentada na exploração da força de trabalho. Me prova isso. Se você não conseguir me provar isso, o resto todo a gente não sabe. A gente não sabe nem como é que vai ser a revolução. A gente não sabe como é que vai ser depois. A gente não sabe. Tudo isso a gente está disposto a construir. Só que nós temos um princípio, que esta merda do jeito que tá não dá. Porque essa é a conclusão. Marx estudou o capitalismo. Eu vou tentar coringar menos. Esse querido, vou chamar de querido, tá? Eu não ia chamar de querido, ia chamar de outra coisa. Mas esse querido, tá? Se é que vocês me entendem, nunca parou para entender Marx. Ele não faz ideia, por exemplo, que Marx estudou o capitalismo. Né? O comunismo é uma proposta generosa baseada nas contradições do capitalismo, a fim de superar tais contradições. A Marx e Engels, como materialistas, estudaram o capitalismo. Então eles, olha, o capitalismo é assim. Se você quer discordar da nossa proposta, beleza, mano, tranquilo. Então vamos lá, vamos falar sobre aquilo que foi apontado enquanto crítica do capitalismo. Vamos dizer, não funciona assim. Não. Porque aí tudo bem. Aí se você me convencer que o capitalismo tem conserto, eu vou deixar de ser anticapitalista. Né? Porque é isso que o Henry Bugalho defende, o capitalismo. Apenas em arrebanhar um grupo específico, mas quer aplicar isso também para o mundo das demais pessoas, e esse é o grande risco de movimentos fundamentalistas religiosos, por exemplo, porque a pessoa segue um princípio religioso, sei lá, certos dogmas, certas práticas, certas prescrições que estão na Bíblia, por exemplo, e não basta que apenas a pessoa siga, ela quer que os outros sigam também, ela quer que um ateu siga aquelas práticas. Isso não é diferente de seitas políticas, não basta que elas sigam certos ideais e respeitem certas ideias e acreditem em certos processos, elas têm que aplicar isso no mundo real, de modo que isso vai impactar não apenas a vida delas, mas também dos ignorantes ou mal intencionados que estão contra essas pessoas. Então, ao fazer isso, é um esforço real de alteração da realidade e que tem pouca margem, tem pouco espaço para vozes divergentes. A minha questão, quando envolve esse tipo de proposta de transformação da sociedade, é que pode ser muito bom de fato, pode melhorar muito a vida de muita gente, pode ser, mas a gente tem elementos históricos suficientes para perceber que raramente acontece isso. Em boa parte dos exemplos históricos que a gente possui, recentes, na história recente, 100, 200 anos, ou ao longo de toda a história da humanidade, o que a gente percebe é que, geralmente, boas ideias são mal aplicadas e más ideias têm consequências ainda piores do que a gente pode imaginar. Basta pensar no cristianismo, que nós tem lá um líder religioso como Jesus, que em essência prega amor, paz, respeito ao próximo, tolerância, sabe, amar o próximo como a ti mesmo. E qual foi a consequência disso? Você tem uma religião que em essência nasce como de amor ao próximo, e isso levou ao longo dos séculos a uma religião que persegue hereges, a uma religião que caçava bruxas, a uma religião que levou a cruzadas, ou seja, a uma luta religiosa sagrada contra infiéis, a uma religião que expulsou judeus dos seus territórios, a uma religião que aplicou tortura contra as pessoas com base... Isso aí. Agora você pegou o quê? Ofendeu um monte de gente aí que tem uma outra visão sobre religião. Já fiz isso também, quando eu era mais ateuzinho militante. Até que eu melhorei e descobri que é mó bola fora. Sabe por quê? Deixa eu te explicar uma coisa, cara. Tudo isso é verdade. Para nós marxistas, a instituição religião, a institucionalização da fé é um instrumento de dominação de classe. Com a supressão, né, e superação da sociedade de classes, isso tende a desaparecer. Mas tem uma parada, cara. A religião cristã, apesar de tudo isso que você falou, também tem uma outra dimensão, que é o seguinte, que é a dimensão de resistência popular, de organização, de acolhimento, de resistência. Também sempre teve essa dimensão. Né? Que a gente tem que entender que também há isso. Tem o Edir Macedo, né? Mas tem também aquele grupo de base, né? Seja historicamente lá as comunidades eclesiais de base, né? Seja teologia da libertação, isso para ficar no cristianismo, né? Mas quando a gente vai para o sincretismo, por exemplo, que também traz muitos elementos do cristianismo, como na questão da Umbanda, olha o que é a resistência histórica, né? Que é o povo de terreiro, que é a expressão da Umbanda, enquanto movimento de resistência das classes mais marginalizadas. Também tem tudo isso. Então, por isso que é foda a gente fazer esse tipo de comparação, cara.
Tem muita ideia boa que degringolou pra coisa errada, sim. Mas tem muita coisa boa que aconteceu também, baseada nessas mesmas ideias que você tá botando todas dentro do mesmo balaio de gato. Ou você tem pena dos Romanov? É isso? Então, tipo, vamos pensar no que aconteceu na Rússia. Era tranquila aquela situação? Veja o que o socialismo na Rússia fez em 50 anos em termos de avanço da qualidade de vida. Ou você vai comprar a tese mentirosa dos liberais anticomunistas que negam que a Rússia saiu do arado para o satélite em 50 anos, do feudalismo para disputar hegemonia global no mundo, se contrapondo ao capitalismo dos Estados Unidos em 50 anos. Ou você vai negar que com o colapso da União Soviética se teve uma queda da qualidade de vida brutal nas ex-repúblicas, em algumas delas, num espaço de 10 anos, caindo a expectativa de vida em 10 anos. Você vai negar isso aí também. Então vejam, você pode falar o que você quiser. Você não vai alterar a realidade. Você está simplesmente defendendo um sistema que ferra com a maior parte da gente. Porque você está numa condição de vantagens dentro desse sistema. Só que essas vantagens nós não temos. Uma justificativa de que nós sabemos qual é a verdade, nós sabemos o que é o justo, o que é o moral, portanto, quem não segue nossos parâmetros não pode existir, tem que ser expulso ou tem que ser convertido. E isso partindo de uma religião que pregava amor. Se você parte de uma visão de mundo que já prega uma violência revolucionária, qual é a consequência que você pode imaginar disso? Porque não basta matar apenas burguês, né? Como eu falei, a primeira coisa é você convencer uma pessoa que você tem que matar alguém. E esse processo também de desumanizar os demais também é um processo lento, é um trabalho feito. É um trabalho feito com base nessa divisão entre bem e mal, entre nós, os justos, versus aqueles que são, sabe, os opressores, aqueles que... Vamos inverter aqui, ó. A gente não quer burguês nenhum. Mas o burguês vem com a arma pra... Então, vamos entender da seguinte maneira. Nós só queremos que os burgueses não matem a gente durante o processo. E aí nós vamos ter que fazer o necessário. Tá vendo como muda? Muda, né? Muda. Não é isso? Salvador Allende mandou lembranças. Não é isso? Muda. É isso que a gente tá dizendo. Muda. Nos maltratar, aqueles que querem extrair o nosso sangue do nosso trabalho. Então, assim, cria essa divisão, e aí, claro, que você precisa fazer um trabalho de demonização de um grupo abstrato, muitas vezes, um grupo, sabe, que pode ser transplantado para diferentes indivíduos, mas você cria lá um inimigo, e aí você faz um trabalho de demonização desse grupo até um ponto que essas pessoas acham que, de fato, é legítimo você sair com um fuzil na rua matando pessoas, ou tentando derrubar governos, ou tentando, sabe, impor sua visão sobre pessoas que talvez não concordem muito com você. E aí, como eu falei, a gente passou os últimos anos aqui constantemente, quase todos os dias, criticando uma visão de um político autoritário como Bolsonaro que pregava esse tipo de violência, não revolucionária, porque não era a ideia dele, mas uma violência política. Então era alguém que dizia, por exemplo, né, na TV aberta, que era preciso matar 30 mil pessoas. Olha aí a teoria da ferro. É a mesma coisa, né, cara? Mesma coisa, né? Um governo fascista, né, que ajudou a promover um genocídio indígena, uma negligência que levou 700 mil brasileiros à morte. Ele tá comparando com um processo revolucionário. Tipo, é a mesma coisa, galera. É a mesma coisa, entendeu? É a mesma coisa. É isso. Entendeu? Por isso que não dá pra ter respeito com o Henri Bugalho, entendeu? Ele não merece respeito. No Brasil, que a ditadura havia matado pouco. Então, assim, a gente confrontava esse tipo de discurso porque a gente compreendia que esse tipo de fala dele, ainda mais chegando a pessoas que estavam se armando, porque também era outro discurso dele, armamentista, chegando em pessoas que estavam se armando, poderia de fato levar, como levou em algumas circunstâncias, à violência política. As pessoas que se achavam defensoras do Brasil, patriotas, que estavam operando uma violência política para defender algum tipo de ideal que para eles era correto. E esse é outro elemento, né? Como a gente avalia quem tem essa primazia moral? Porque a esquerda tem essa tendência de achar que, por defender certas causas sociais, eles têm a primazia da moral, a primazia da ética. O cara tá tão embebido de ideologia, cara. Porque tem outra coisa, o liberal sempre faz avaliações morais. O que pauta, né, a ideologia, a doutrina, a prática liberal é a moralidade liberal. Liberal burguesa, capitalista. Ele não consegue entender que a nossa disputa não é moral, que o nosso argumento não é moral. Não consegue entender isso. Então, assim, é por isso que eles não conseguem estar nem errado. Tipo, o Bugalho, ele não tá nem errado. Pra estar errado, ele tinha que melhorar muito. Saca? Pra ele poder estar errado, ele não tá nem falando nos mesmos termos. Saca? Ele tá lá falando sobre a moral. Tipo, não. Saca?
Você não tá nem errado. É isso, Bugalho. Você não tá nem errado. Primazia dos bons valores. Sendo todo mundo está disputando o campo político, religioso, também acha isso. Todo mundo acha que está defendendo os valores justos da sociedade. Do mesmo modo como eu jamais gostaria de viver numa ditadura bolsonarista ou num regime teocrático, sabe, cristão ou islâmico, do mesmo modo que eu jamais gostaria de viver numa sociedade na qual um grupo deseja impor qual é a visão que eles consideram a justa e a correta sobre o mundo, sem poder divergir disso. Do mesmo modo que eu não gostaria de viver nessa sociedade, também não gostaria de viver numa sociedade com valores ou com visões impostas por grupos de esquerda. Até porque a gente sabe também, com base na história, que quando esse tipo de grupo chega ao poder, eles também não fornecem liberdade suficiente para que haja divergência, para que haja vozes discordantes. E quando a gente pensa num mundo complexo... Cara, não tem liberdade. Tem liberdade, entendeu? Aquela coisa assim, a liberdade de ir no McDonald's, né, Bugalho? Você é livre pra caralho, né, meu irmão? Você é livre. Eu sou livre, cara. Eu sou livre. Eu até hoje não tirei um passaporte na minha vida, porque eu não quis. Eu nunca quis viajar, entendeu? Mas eu sou livre. Eu sou livre pra caralho, entendeu? Eu sou livre, entendeu? Eu tenho liberdade total, é isso. Eu sou livre, entendeu? O cara tá tão cego de ideologia, ele não enxerga a sua volta, cara. Ele não enxerga as suas vantagens em relação àqueles que a gente tá tentando se comunicar. É isso que é foda, mano. Complexa com 1 milhão de habitantes, é inevitável que você vai ter pessoas que vão concordar com eles, vai ter muita gente que vai discordar, pessoas que vão ser neutras, que tanto faz, né? Tudo igual, tanto faz como era antes e agora, é tudo a mesma coisa, e vai ter pessoas que vão se opor de fato, de maneira política, de maneira organizada, contra o grupo que está no poder. E aí, quem é que vai se opor à emancipação da classe trabalhadora? Vocês têm uma chance aí, moçada. Uma chance. Tenho certeza que vão acertar. Quem é que tem motivos materiais, pelo menos, né? Já que nós não estamos fazendo uma discussão moral, o que é que tem motivos materiais para se opor à emancipação da classe trabalhadora? Diga aí, chat. O que vocês acham? acontece com esses grupos? O que acontece numa sociedade na qual você tem um grupo que acha que tem a primazia da razão, primazia da verdade, primazia da moral e que não vai tolerar vozes discordantes? Porque é o que aconteceu. Se você acha que você tem razão o suficiente ao ponto de propor uma luta armada que vai matar pessoas e vai matar dos seus próprios correligionários, se você acha que você tem razão suficiente para matar alguém, você vai achar que... O Bulgário tá com pena dos Romanov. Tá com pena né, do que era? A dinastia francesa lá era os Bourbon, não lembro agora. Tá com pena, porque obviamente tinha que matar alguém, né, cara? Tipo assim, porra, por que mataram os Romanov, mano? Pra quê? Pô, são pessoas, cara. São família, aliás, mataram a família toda, né? Porra, que merda, olha aí, cara. Não dá. Tem como matar pessoas, mano. Matar pessoas não dá, mano. Entendeu? Pra que isso, cara? O suficiente para matar outras pessoas no futuro por causa da sua causa, para manter a sua revolução. Também são dados históricos. Aqui não precisa inventar nada. Basta olhar o percurso histórico. Basta olhar a Revolução Francesa, por exemplo. Qual foi a consequência da Revolução Francesa? Qual? Os anos de terror. Qual foi a consequência da Revolução Russa? Da cubana? Da chinesa? A consequência da Revolução Francesa, sua anta, é essa porra de mundo que você tá defendendo. Essa é a consequência da Revolução Francesa. É essa porra de mundo que você tá defendendo. Saca por que os profissionais da história não fizeram nenhuma outra periodização ainda? A gente continua estando na idade contemporânea, inaugurada na porra da Revolução Francesa. Sabe por quê, Henry? Porque ali se fundou o mundo que a gente vive hoje. Porque dali em diante, estruturalmente, é o que tem. Cara, o cara é burro pra cacete, cara. Por isso que eu não respeito o Henry Bugalho. Porque ele é burro pra cacete e arrogante pra caralho. É isso, cara. Basta olhar a história. Aqui, sabe, como eu falei, não precisa criar nada, aqui não precisa imaginar nada, não precisa tentar saber projetar o futuro. Basta olhar para o passado. O passado é uma boa diretriz de como as coisas se dão. Isso não quer dizer que o mundo no qual a gente vive seja perfeito. Não é. Ele é bastante imperfeito. É um mundo problemático, é um mundo no qual muita gente sofre pra caramba. Há uma desigualdade tremenda e crescente. É um mundo foda, né, galera? Um mundo que um monte de gente sofre. Tipo, eu sei que vocês sofrem, entendeu? É isso, né? Mas é aquela cena antológica, né? Do Shrek, né? É um esforço que alguns de vocês vão ter que fazer. Não é isso? Pra manter assim. Olha, estão precisando, mas vocês vão ter que fazer um esforço aí, entendeu? Pô, foi mal aí, galera, viu?
Firmão, hein? Depois deixa o like aí e comenta aqui embaixo. Mas também deve haver soluções, na minha visão, pelo menos, que não passem por matar pessoas ou levar pessoas à morte por causa da sua visão. Então, só para concluir esse vídeo aqui, eu não teria a coragem e nem sequer, sabe, a ousadia para pedir que qualquer um de vocês que me segue aqui morresse por qualquer ideia por aí. Não façam isso, não façam isso. Você é um bundão, né, cara? Você é um bundão, né? Você é um defensor do mundo que a gente tem e uma porra de um bundão. Bem, veja o que vocês pensam aqui sobre esse trecho, esse vídeo mostrado, sobre essa ideia, né, de uma luta revolucionária. Você está disposto a morrer? Está disposto a, sei lá, perder o seu filho numa luta revolucionária porque você supõe que virá um mundo melhor no futuro? Porque você acha que essa luta aqui é justa e vai levar até um desfecho melhor? Então, assim, é uma projeção, né? É uma projeção. Aí cada um avalia também o que quer fazer com a sua vida, com o seu corpo, com a sua racionalidade também, né? Porque aqui também leva uma suspensão da racionalidade. Eu vou deixar de refletir um pouco sobre a situação para me jogar ali, correndo com o fuzil contra tanques de guerra do Estado. Isso, cara, então, tem assim, que- cada um tem- avalia o que acha que é mais Tem que... Não, exato, né? Tipo assim... Superação da alienação, conscientização de classe é não pensar em nada. Prudente. Ah, meu, não tem como... Pelo comentário que você contar pensa sobre isso, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, Uhum. ativando o sininho, isso é muito importante para Ativa- ajudar no ativa o engajamento, se torne um membro do canal para uma força. Ah, comer merda. Vai comer merda. Ah, roubar. Ah, roubar. Vai comer merda. Ah? Desculpa. É que não dá pra tancar, galera. É intancável, é intancável. Vamos ficando por aqui. Henri Bugalho é intancável, né? Tá bom? Então é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.